Bom, gente, então vamos lá. Tá no nosso horário. Lembrando sempre que esse conteúdo vai para o YouTube, depois vai para podcast. Muito obrigada. E quem não quiser aparecer no YouTube, vou pedir para fechar a câmera. Quem não tiver problema, por favor, participa aí conosco, que sempre vai ser muito bem-vinda a tua participação. E para outras mulheres, né, você vai estar oferecendo aí a tua cura, a tua história, compartilhando aquilo que realmente importa, que é um pouquinho de você. Então, sempre que a gente puder compartilhar, quem quiser compartilhar algo, daqui a pouco a gente vai abrir também para perguntas e respostas, e aprender e ensinar, e vamos lá. Na medida que a gente for falando, quem quiser colocar lá no chat alguma pergunta, que lembrar, veio aquela pergunta, aquela dúvida numa passagem, coloca lá que em seguida a gente lê, na hora das perguntas a gente lê. Isso é quase é private isso aqui, né? Só tem 9 pessoas, gente, olha só, dá para fazer uma terapia private aqui, só conosco. Vamos lá. Então, gente, para começar, para a gente introduzir o assunto que são os detalhes que importam na sexualidade, acho que a gente poderia começar por uma questão mais ampla, que é por que a energia sexual é tão importante para as pessoas, e não é só para o sexo, é para a vida, de uma maneira geral, e o que acontece quando ela não flui. Fernanda, passo a bola para você. Ela sempre fica comigo, né? Então, vamos lá, gente. Energia sexual. Poxa, é a energia mais importante que existe na face da Terra, é a energia sexual, né? Porque é a energia que dá origem à vida. Até Hellinger sabe, né? Hellinger comenta muito isso, né? Que o sexo, a sexualidade chega a ser mais importante do que o amor, porque o sexo leva e traz a vida, né? Mesmo que no fundo a gente saiba que existe amor lá atrás, mas realmente o sexo promove a vida. E a energia sexual, tão importante como ela produz não apenas a vida, mas nos direciona para a vida. E ela nos direcionando para a vida, ela também nos movimenta na vida para que a gente possa oferecer essa vida para tanto um outro ser, quanto através do nosso próprio trabalho. Olha que rico. Então, quando a gente tem uma energia sexual bem ancorada, bem desenvolvida e principalmente aberta ou liberta, é uma energia que a gente pode canalizar para qualquer área da nossa vida, inclusive para o sexo, inclusive para criar um novo ser, para que um novo ser venha aí, né, para ficar a serviço também da Terra. Então, essa energia sexual, ela está concentrada no nosso primeiro chakra, que é a energia da Terra, que é a energia do eu estou aqui, né? Não me lembro o nome desse chakra, então não adianta nem me perguntar, não faço a mínima ideia. Quem estuda aí, quem sabe, pode compartilhar com a gente. Mas é uma energia chamada de Kundalini, né? Quem talvez já estudou um pouquinho aí sobre yoga, talvez conheça um pouco. Essa energia Kundalini, ela se concentra na base da nossa coluna e quando ativa, ela então, ela abastece cada um dos chakras, podendo nos levar à iluminação. Tanto que a gente sabe que a iluminação, ela pode chegar tanto a partir do processo de meditação, como um monge, ou através do sexo, que vem a ser desenvolvido através do Tantra, né? Vocês sabem que eu tenho falado muito do Tantra ultimamente, porque o Tantra foi realmente um percurso de vida para mim, no sentido de cura muito profundo. Porque quando eu curei os meus traumas com relação à sexualidade, com relação aos traumas que eu, né, os abusos que eu tinha, não apenas meu, mas do meu sistema familiar, toda essa energia sexual pôde vibrar e circular livremente dentro de mim. Durante todo esse período que eu fiquei vários períodos, né? Vários períodos assim, eu mergulhei profundamente em mim, num sentido de cura, né? Então, eu passei muito tempo me curando internamente, nesse mergulho interno. E durante todo esse processo de cura, eu busquei canalizar muito a minha energia sexual para os meus atendimentos, para o meu trabalho, para os meus estudos. Então, era da onde eu tinha muita energia para poder, então, canalizar essa fonte de energia para a minha vida. Outra coisa que é muito interessante a gente olhar, que é muito válido, é o libido, né, gente? Então, o libido é aquela vontade da vida, né? Que é o que eu tô falando. É essa energia que te impulsiona e que você pode direcionar para onde você quiser. E muitas vezes, quando a gente tem alguma dor com relação ao libido dos nossos pais,
a gente tende a castrar o nosso próprio libido, né? Então, são questões sistêmicas que precisam ser olhadas para que a gente possa se libertar das dores ali de trás, muitas vezes que a gente carrega da nossa mamãe, se papai era muito, né, foguento. Se papai era muito foguento e saía por aí, né, aquela coisa arada toda, que daí a gente sabe que a traição é uma dinâmica sistêmica, em função da mulher, muitas vezes não está disponível emocionalmente para o homem. A menina, a criança, os filhos que vêm dessa relação começam a olhar para aquele libido do pai como algo ruim, né? Como algo negativo. E na própria vida acabam ou limitando esse libido, né? Não se permitindo aproveitar a sexualidade em função de uma neurose que vem daqui de trás, ou atraem relacionamentos, parceiros que vão ter libido baixo. Que vão ter, mas o meu marido não me pega, mas eu não tenho vontade de sexo, eu não sei de onde é que vem, eu não sei de onde não vem a minha vontade de sexo. Muitas vezes vem de uma relação mal resolvida aqui, do libido do seu pai com a sua mãe, que você incorpora em você e te limita a expressão da tua própria sexualidade. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Ou seja, vai ter que olhar, gente, não adianta. Tem coisas que a gente vai ter que olhar na nossa vida, mergulhar realmente, para poder transcender essas limitações, claro, que num primeiro momento parecem ocultas, né? Mas que se manifestam através dessas características dentro de nós. Então, quando se manifesta, eu tenho 38 anos, minto, 39, quase 40. Tu tens quantos? 43. Tá velhinha, né, gente? Ela já tá pensando. Mas eu tô muito bem conservada. Tomou formal, a louca. Então a gente sabe que, eu tenho na faixa dos 40. A mulherada que tá aí também deve estar na faixa dos 40, na faixa dos 20, 40, 30. Estamos, né? Estamos tudo por aí. Gente, é uma fase da vida onde o libido precisa estar muito alto. Não é que precisa, mas é característica da natureza do corpo estar alto. Se você não tem libido, se você está sozinha, você não tem vontade de estar com alguém, se você está com alguém, você não tem vontade de transar com alguém, tem alguma coisa errada, né? E essa muita coisa errada fica muitas vezes velada em função do dia de trabalho. Estou muito cansada, não aguento, estou estressada, estou nervosa, aí os filhos... Os hormônios, a menopausa... Exatamente. Então, a gente vai ver muitas vezes que a nossa mente racional arranja um monte de desculpa, né? Para não ter que olhar essas questões mais profundas que, na verdade, podem mudar a nossa vida, né? Que a gente também vai criando uma identidade em cima dessas dores, né? A gente vai criando uma limitação de como tem que ser um relacionamento, de como é meu relacionamento com meu parceiro, com a minha parceira, sem muitas vezes olhar para aquilo que realmente importa. Daí vai levando relações, né? Meia boca. Estamos ali, né? Mas pelo menos eu tô meia bomba, né? Pra gente aproveitar o tema. Meio pegada. Nem pegada tem. Então, daí acaba levando para esse lado, né? E vai levando como se isso fosse algo natural, normal, quando na verdade não é, né? E a gente sabe que quando não tem uma sexualidade desenvolvida dentro dentro do casamento, gente... esse homem e essa mulher deixaram de se encontrar como homem e mulher dentro da relação. Eles se veem como pai, como filho, como amigo, mas realmente como homem e mulher, não. Porque não... Agora falando logo bem pessoal. Gente, nada mais gostoso que um homem que tem a pegada, né? Um homem que te deseja, que ele olha para ti e diz assim, nossa, eu te quero. Assim como não tem nada melhor quando tu olha para o teu homem, para o teu parceiro e diz, mas eu quero esse gostoso. Ele pode até não ser tão gostoso, nem você tão gostosa, mas tudo bem, eles se acham gostosos e tá tudo certo, né? É o encontro dos dois, é o quanto você deseja aquela pessoa. Então, enquanto há desejo, há vida entre o casal, porque, vou repetir lá no início, sexo é vida, sexo é a energia mais importante que a gente carrega. Se falta sexo, falta vida na relação. Se falta sexo para você, a vontade sexual, tu pode até não estar te relacionando diretamente com alguém, transando com alguém por aí, mas você tem aquela vontade, tu olha um homem na rua e tu diz, nossa, gostoso, ou uma mulher, enfim, gente, aqui eu tô falando de forma hétero, mas compreendo que todas as formas de amor são válidas, então, por favor, todos incluídos, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é, se falta aquele teu ímpeto, aquela tua vontade, nossa, que pessoa gostosa, nossa, eu queria aquele ou aquela na minha cama,
eu queria estar com aquela pessoa, se falta isso, você com certeza está conectado a alguma dor muito profunda que te impede de viver essa sexualidade, essa energia na tua vida. E isso está relacionado também à criatividade, por exemplo. A energia sexual é a energia que te move a fazer coisas, a imaginar coisas, a produzir, como tu tinha falado da libido. Tu pode aplicar a libido em várias áreas, não só na sexual. Claro, gente, como eu falei, libido, energia sexual é vida, e vida é criatividade, né? Vida é uma renovação diária, então claro que você, quanto mais energia sexual você tem, mais conectado com a vida você tá. A outra coisa que é muito interessante, quando te falta esse libido, né, foi aquilo que eu falei, você pode estar enroscado em questões sistêmicas aqui atrás da tua mãe, do teu pai, e mesmo ainda em questões enroscadas ali da relação do pai, da mãe, do libido do pai, da mãe, seu pai era muito fogoso, às vezes a mãe era muito fogosa e foi buscar questões fora, enfim, são os enredos. Muitas pessoas também estão enredadas com pessoas mortas no sistema. Então, a gente vê que quando falta libido dentro de uma pessoa, ela inconscientemente, às vezes, está olhando, né, do ponto de vista sistêmico, para uma pessoa falecida, uma pessoa morta. Porque daí ela não tem vida dentro dela, ela está conectada com a morte. Meninas, já que ninguém colocou pergunta no chat ainda, a gente não vai deixar você sem participar, então a gente vai fazer uma enquete. A gente quer saber... A louca das enquetes. A louca das enquetes. Depois que eu aprendi a fazer isso no Zoom, minha gente... É ela que me manda fazer as caixinhas de pergunta para vocês todos nos stories, tá? É ela que me manda fazer. Alguém tem que fazer essa... Vamos lá. A pergunta é, o que te impede de viver livremente a tua sexualidade? Então, responde pra gente lá. Aí. Ai, Jesus. A gente buscou as alternativas, principalmente que a Fernanda mais encontra em consultório, né, Fê? Aham. Encerrou, eu acho. Não. Mais algum segundinho, se alguém não colocou ainda. 76%. Espera um pouquinho. Olha, a resposta era que eu achei que ia... Vamos lá, então, encerrar a enquete, meninas. O que mais... Não vai compartilhar? Compartilhar com vocês. O maior foi, não sei o que me trava. E o segundo, o receio de não ter uma boa performance sexual. A gente estava falando sobre isso logo antes de começar o encontro. Estamos falando exatamente sobre isso. E que é sobre a questão que a Fernanda fez a pergunta na caixinha sobre os detalhes. Quais os detalhes que não pode faltar? E o que a gente observou? Que muitas mulheres começaram a colocar muitos detalhes, tipo a massagem, a lingerie, a vela, não sei o que lá, o ritual, o olhar, a respiração, não sei. E aí a gente percebeu que talvez as pessoas estejam muito mais ligadas na performance e esquecendo da espontaneidade. Exatamente. E a espontaneidade, né, gente, ela vem de uma autoconfiança, né? Do quanto você tem autoconfiança em você, naquilo que você quer e naquilo que você expressa, para que então você possa realmente entrar para uma espontaneidade e deixar a sexualidade entre os dois ocorrer. Porque o que eu observo muito é uma necessidade, e essa resposta foi bem interessante, a segunda, né? Com sentido à performance, porque isso é dominação, gente. Se eu estou preocupada com a performance que eu preciso ter na cama para impressionar o outro, eu já estou entrando na relação num sentimento de querer dominar, eu quero controlar. Então, sai da espontaneidade para então apresentar para o outro uma máscara. Aí a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é, né? Onde que isso vai dar? Será que vai dar certo? Não tem como uma sexualidade se desenvolver profundamente se você não tem a sua autenticidade. Se você não consegue ter uma autoestima,
ao ponto de dizer, não, neguinha, assim, ó, eu gosto assim, ou eu gosto daquele outro jeito, ou vamos fazer assim porque assim é mais gostoso. Ou eu gosto mais simples. Ou eu gosto mais simples, vamos lá, só me pega e tá tudo certo, né? Chega ali na cozinha, daquela pegadinha básica e vamos lá. Então, essa espontaneidade, que é essa autoconfiança, ela precisa ser adquirida pela mulher e muitas vezes a mulher não sabe como ser assim. E como é que aprende a ser assim? É o que lhe pergunto. Quando você tem um libido baixo, a cara dela, né? Quando tu tens um libido baixo ou muitos bloqueios, mesmo que tu não saiba de onde vem esses bloqueios, esse movimento ele precisa ser aprendido com outras mulheres, gente. E se você não conversa com outras mulheres sobre sexualidade, mas apenas sobre performance, você não vai sair desse lugar de mascarar quem você é para um lugar de autenticidade dentro de uma relação, seja com um parceiro eventual, seja com um parceiro que você tem para a sua vida. Quando você não encontra essa autenticidade para você ser você mesmo, expressar quem você é, que você vai aprender com outras mulheres, que você vai aprender compartilhando os teus medos, as tuas dúvidas e quem sabe até com algum profissional que possa realmente te auxiliar nesse processo. Então a gente precisa primeiro quebrar as nossas crenças, as nossas barreiras de nos expor. Porque é através da vulnerabilidade, daquilo que eu não sei, daquilo que eu não consigo, do dizer, olha, eu preciso de ajuda, para que o outro possa entrar na tua vida e te ensinar. Imagina que se você já entra num relacionamento se sentindo, né, ou superior, ou se você entra num relacionamento querendo mostrar performance, né, que é um controle sobre aquilo que você vai executar, qual que é a chance de você criar laços profundos com essa pessoa? É muito difícil. Você pode até ficar com ela, mas não vai sustentar uma relação. Essa relação, em algum momento, ela vai ruir, seja sexualmente, seja emocionalmente, porque não vai ter profundidade. E no caso de conversas superficiais com outras mulheres, fica no campo da frivolidade, né? Exato. Ai, peguei fulano, ai, saí com ciclano Usei tal lingerie, comprei tal lingerie. Exato. Lógico, gente, lingerie é muito legal, é muito bom, tem que ser, é uma expressão do feminino, super curto, super indico. Só que muitas vezes chegar para uma amiga tua e falar, poxa, eu tenho bloqueio nisso, eu tenho bloqueio naquilo, pô, me dá uma dica, como é que é? E não apenas com a amiga, com a tua mãe, porque a tua primeira referência de feminino na vida é o materno. Então, se tu não consegue ter um diálogo de intimidade com a sua mãe, dificilmente você vai ter um diálogo de intimidade com teu parceiro. Então, a gente sabe que a nossa primeira referência de mulher na nossa vida é da nossa mãe. Então, se eu olho para minha mãe, tem distanciamento com meu materno, eu vou ter distanciamento com outras mulheres, eu não vou me abrir com outras mulheres. Muitas vezes eu vou chegar até na frente de outras mulheres no nível de competição. Eu vou chegar na frente de outras mulheres no nível de, não vou mostrar a minha fragilidade, porque senão ela pode usar isso contra mim. Esse é o resultado de uma ruptura da relação com o materno, com a mãe, com as mulheres da tua família. Com o próprio feminino, né? Exatamente. A tua primeira referência de mulher é a mãe, o feminino teu, a tua autenticidade de feminino vem da mãe, vem do teu clã feminino. Então, se ali tem ruptura... E aí já se coloca numa situação de não aprofundamento de relações com qualquer outra mulher. Né? Claro, porque qualquer outra mulher vai ser o que a gente? Que a gente mais vive na nossa cultura hoje em dia? Uma ameaça? Então, a gente vai ver o quê? Uma competição de mulher contra mulher. Não é assim, gente? Gente, chega a ser bizarro. É mulher contra mulher. A mulher se sente ameaçada por uma outra mulher. E, gente, como que a gente pode se sentir tão ameaçada contra a mulher? Não, se chega uma mulher mais bonita, primeiro que a gente já se compara, é imediato. Não, segundo que a outra é puta. Sempre. Se ela for mais bonita, mais gostosa, tu considera isso, ela é puta. E ela vai pegar o meu marido. Só que, na verdade, é o cara que vai, não é a mulher, muitas vezes. E se você atrai isso para o teu campo, né, para o teu relacionamento, você tem alguma dor com o feminino ali atrás, porque a gente sabe que as traições, quando ocorrem, né, as traições a nível de amizade, elas vêm muito do campo do feminino da mãe, porque se você tem uma relação onde você interpreta que você foi traída pela sua mãe, que você foi negada pela sua mãe, você foi trocada pela sua mãe, você vai atrair isso a nível de relacionamentos de amizades na tua família, se tu não curou isso dentro de você.
nos teus relacionamentos, nas tuas amizades? A primeira alternativa que foi a mais votada foi o não sei o que me trava. Que eu coloquei essa alternativa, eu não tinha pensado ela no começo. Porque acontece, é muito comum das pessoas terem algum tipo de bloqueio, mas não saberem identificar qual é a causa daquilo. Não é porque o meu parceiro não inspira desejo. Ou também é. Ou também pode ser, mas muitas vezes tu simplesmente não sabe o que é e atribui à rotina, ao estresse, ao cuidado com os filhos. Mas muitas vezes tu atribui aquilo e tu sabe que não é, no fundo, que aquilo é teu. Mas daí não quer olhar. Mas e por onde que a gente começa? Busca ajuda. O primeiro movimento é buscar ajuda. Quando você não sabe onde está o teu travamento, alguém de fora, né, fora da tua cegueira, porque a gente é cego pra gente mesmo. A gente é tudo burro pra gente mesmo. A gente não enxerga porra nenhuma da gente. A gente enxerga a grama do outro. A gente acha que se conhece, né? Não. Ai, a maior ilusão do ser humano. Eu sou assim mesmo. Não, a maior ilusão do ser humano, né? Ai, eu te conheço. Ai, gente, chega a ser até bobo, né? Eu te conheço tão bem, ó. Como a palma da minha mão. Só que não, né? Nem se vai conhecer o outro. Mas enfim, gente. Buscar alguém que possa enxergar por um ponto de vista diferente daquele que você está olhando, ou melhor, tá cego, é o melhor caminho para você iniciar essa jornada de autoconhecimento. Agora eu me lembrei de uma coisa, muitas mulheres no meu consultório chegam reclamando de sexualidade, de dificuldade de sexualidade depois de um tempo com o marido, e sabe, surpreendentemente, gente, qual que é o problema? Abortos. Gente, assim, ó, abortos são questões que precisam ser olhadas sistemicamente, porque eles travam a vida da mulher. Se não travam de uma forma geral, né, como muitas vezes acontece, trava muito na parte da sexualidade, porque esse aborto vai separando a mulher do marido. Eu queria só fazer um adendo aqui, o que a Fernanda está falando, que esses abortos a que ela se refere não são os abortos dos quais a gente tem conhecimento. Se refere também, né? Mas não só, também aos abortos que eventualmente tenha tido espontâneos e nem tenha ficado sabendo. Isso também influencia muito. Né? Influencia, só que os que mais influenciam são aqueles que foram provocados ou aqueles que foram espontâneos, mesmo sendo espontâneo, a gente sabe que é provocado do ponto de vista sistêmico, mas ok. Esses abortos que você tem conhecimento, eles são, na verdade, eles têm mais relevância, têm mais implicação. Por quê? Porque normalmente a mulher esconde da história da vida dela. Às vezes é um aborto que ela fez lá com 19, 18, 20 anos, novinha, tá? Com o primeiro parceiro, que ela nem lembra às vezes o nome, e chega na fase, enfim, madura, adulta, ela se casa, tem outros filhos, ela começa a ter uma separação com o marido, e ela não está entendendo por que ela não consegue se interessar sexualmente pelo marido. Aí tu vai abrir o campo, é um aborto que ela fez lá atrás, que ela deixou de lado, porque, na verdade, né, eu não posso contar, né? Se eu contar, o que vão pensar de mim? Aí é uma série de crenças, de moral e, claro, de legado familiar, né? Porque muitas vezes, se a mulher fez um aborto com 18, 19, 20, 25 anos, é porque já tem outros abortos feitos dentro do sistema familiar. Então, é uma força que te conduz, a gente sabe disso. Contudo, a existência desse aborto implica na vida da mulher, implica diretamente na vida sexual e na forma como ela vai criativamente gerir a vida. E isso bloqueia uma relação e pode levar até separações. Eu tenho casos, vários casos com relação a isso. Teve um caso ainda ontem, posso falar, Adri? Pode. Um caso ainda ontem de um... Não, é porque tempo, né? A gente pergunta autorização para chefe, né, gente? Um caso ainda ontem de um rapaz, ele é meu cliente, e ele se casou muito rápido, ele separou de uma namorada, que ele estava, sei lá, há quanto tempo, casado e tal, aí se separou, deu 2, 3 semanas, ele se casou com outra mulher. Não, ele se casou. Quando eu vi aquilo, assim, ai, Jesus, vai dar merda, por óbvio, né? Não vai dar certo. Mas, enfim, o fato é que daí a esposa, né, atual dele foi no meu consultório, e junto com toda essa dinâmica já louca, né, se separou de uma e logo em seguida já casou com outra, eles brigaram. Deu um mês, por óbvio, eles brigaram. E eu fui ver o campo dela, ela tinha um aborto. E a briga estava em função do aborto também.
Então, olha o tamanho do emaranhamento, gente. Já tinha um casamento mal resolvido ali atrás, já construiu uma relação em cima do coração partido de outro, aí em cima disso ainda tinha mais um aborto de um outro relacionamento que ela tinha. Olha o rolo! Como é que fica numa relação como essa, gente? Não fica. Não A fica. relação não fica. Não existe relação. Não tem como. A gente tem duas perguntas muito boas aqui. A primeira, Tá. minha mãe sempre foi muito escandalosa na hora do sexo com meu pai. Ao mesmo tempo que isso me fazia sofrer e até chorar. Muitas vezes me despertava curiosidade e muita vergonha. Isso pode afetar minha libido hoje? Claro, com certeza. Isso é algo que tem que ser visto sistemicamente falando, com certeza. Porque isso, dependendo do teu sistema, a forma como ela escandalosamente se colocava, né, era uma forma, talvez, dela expressar tudo aquilo que as ancestrais não puderam expressar na hora do sexo. Então, por isso que muitas vezes vem a parte do escandaloso. E como está ali em aspas que tu colocou, o que me vem é um julgamento, né? Não uma aceitação do próprio legado, destino ou da lealdade que ela estava ali conectada. Então, esse julgamento faz com que trave, sim, a tua sexualidade. Porque, meu Deus, eu vou ser igual a minha mãe, escandalosa igual a minha mãe, então não quero nem chegar ao orgasmo. Já trava ali. Já trava ali. Então, isso tem que ser olhado, sim. Com certeza, isso pode impedir o teu libido. Uma outra pergunta, assim, como assim o aborto espontâneo não é espontâneo no plano sistêmico? Parentes aí, que quando ela falou isso, ela falou assim, vocês sabem que no plano sistêmico um aborto... Não, a gente não sabe, quem sabe é tu, né? Então explica aí pra gente. Não, gente, é porque assim, uma coisa é a nossa mente racional. E para quem nunca... Boa, Adri. Tá puxa-saca da Adri. Do ponto de vista... Assim, gente, imagina que cada um de nós é um serzinho de 100%, que a gente é composto de ideias, pensamentos, vidas passadas, experiências, enfim, nós somos 100%. Desse 100% que a gente com sorte na vida, a gente consegue acessar 5%, 6% de consciência. Gente, é muito pouco. Então, a nossa mente consciente está desperta em apenas 6% do nosso dia de 24 horas. Todo o resto é inconsciente, e esse inconsciente é regido por todo esse conjunto de experiências e sentimentos e legado familiar que nos compõem. Então, quando eu digo que um aborto, muitas vezes, ele mesmo sendo inconsciente, ele não é inconsciente, porque você pode estar repetindo uma lealdade ali atrás. Ou inconscientemente você pode dizer assim, não, eu não quero engravidar, não, mas eu vou engravidar para agradar o fulano, para agradar o ciclano, para que ele fique comigo. Isso é um aborto inconsciente. Mas foi um aborto espontâneo. Não, você também queria aquele aborto, na verdade, você não queria engravidar, mas você fez a vontade do outro. E eu estou dando um exemplo, dentro de vários outros exemplos, entende? Teve uma constelação que foi muito legal de um casal que se separou, tá? Antes da pandemia, os dois, o casal foi lá para fazer a constelação da separação, eles têm um filhinho bem consciente, bem legal. E daí eu coloquei, na real, um representante para cada um. Sabe qual foi a frase que curou o sistema? A frase que surgiu dela, para ela falar para ele, então o representante dela olhou para ele e disse, eu te usei para ser mãe. Eu te usei para ser mãe. A moça que representava ela ficava assim, não consigo falar, mas essa era a verdade que precisava vir à tona. E que daí trouxe calma e os dois conseguiram realmente se entender. Então, no plano inconsciente desses 94% de nós que rege a nossa vida, há muitos elementos, há muitas questões. E esse é um dos motivos pelos quais uma gestação interrompida de forma espontânea não é tão espontânea assim, porque ela pode estar regida por lealdades familiares ou verdades que você não quer admitir.